Você já se pegou desejando ter mais controle? Não do mundo lá fora, mas da própria mente. Naquele momento em que tudo desaba, a pressão aperta, o coração dispara, e tudo que você queria era manter a calma. Mas aí vem a avalanche de emoções, raiva, medo, ansiedade, e quando você vê, já falou o que não devia, já fez o que prometeu que não faria, e depois vem o arrependimento. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica usada há mais de 2000 anos, capaz de te transformar em alguém sereno, mesmo no meio do caos? Não é mágica, não é autoajuda barata. É um treinamento de mente, é filosofia aplicada como arma. E neste vídeo eu vou te mostrar como dominar essa técnica estoica e com ela transformar qualquer pressão em poder. Sim, você já ouviu promessas demais. Mas se ficar até o final, vai entender por que isso aqui é diferente. Porque aqui você vai dominar o único território que realmente importa, a sua mente. Vamos começar? Você não precisa nascer calmo. Você pode se tornar calmo. Essa é a ideia central que guiou alguns dos maiores pensadores da humanidade. Homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca viveram em tempos de guerra, escravidão, traição e perda, e mesmo assim conseguiram manter a mente em equilíbrio. Eles não tinham vidas fáceis, mas descobriram uma forma de treinar a mente para não se curvar diante do caos. E chamaram isso de estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia fria, é uma ferramenta prática, um verdadeiro manual de combate para quem vive em um mundo imprevisível. Hoje, mais de 2000 anos depois, essas mesmas ideias continuam vivas, porque continuam funcionando. E neste vídeo, você vai aprender como aplicá-las de forma direta, clara e transformadora. Você vai entender por que controlar a própria mente não é um luxo. É uma urgência, afinal, não importa o tamanho da tempestade. Se por dentro, você aprende a permanecer firme. Lição 1. Domine seu corpo para dominar sua mente. Antes da mente se perder, o corpo já grita. Ombros curvados, respiração curta, olhar baixo. Sinais silenciosos de que você está se rendendo por dentro. Mas o mais poderoso é saber que o caminho da volta começa exatamente aí. No corpo. No estoicismo, o controle mental começa pela disciplina física. Postura não é estética, é linguagem interna. Quando você se coloca ereto, levanta o queixo e abre o peito, não está apenas se mostrando forte para o mundo, está se dizendo, eu continuo de pé, mesmo quando tudo parece querer me derrubar. Epicteto dizia, nenhuma pessoa é livre, a menos que seja senhora de si mesma. E isso começa pela forma como você se posiciona. Ao mudar a sua forma física, você está enviando um comando direto para sua mente. Foco, presença, controle. Imagine acordar e, antes mesmo de pensar, escolher a postura da vitória. Escolher o jeito de respirar que te acalma. Escolher se levantar com propósito. Isso não muda só a forma como os outros te veem, muda a forma como você se sente. Quando o caos chegar, e ele vai chegar, pergunte ao seu corpo, estou me entregando ou estou resistindo? Porque cada movimento, cada respiração, cada passo firme é um voto de confiança em si mesmo. Dominar o corpo é plantar raízes internas, e raízes firmes não tombam na tempestade. Lição 2. Haja com decisão, não com reatividade. Quantas vezes você explodiu e se arrependeu depois? Falou demais, agiu rápido demais, decidiu movido pelo calor do momento e pagou o preço. A verdade é que a reatividade é um veneno silencioso. Ela te rouba a clareza, sabota a sua força e transforma sua mente em um campo de batalha onde você nunca vence. Mas há outro caminho, o caminho estoico. Ser calmo não é ser passivo, é ser mestre de si, é ter coragem de parar, respirar e escolher. Escolher não se render à raiva, escolher não ser escravo do medo, escolher não agir para agradar, mas para resolver. Quando você reage, você está nas mãos do que te atinge. Mas quando você age,
Com intenção, com foco, com firmeza, você assume o comando. A emoção passa, o impulso some, mas as consequências ficam. E é aí que a clareza se torna poder. Epicteto ensinava: entre estímulo e resposta existe um espaço. E nesse espaço reside nossa liberdade. Esse espaço é seu, e é ali que sua força mora. Quando tudo ao seu redor exigir uma resposta imediata, lembre-se, quem age com sabedoria escolhe o momento certo, não o momento mais barulhento. Respire, olhe ao redor. Pergunte-se, o que eu quero construir com essa ação? A verdadeira força está em não se perder no calor do instante, mas em escolher como escrever sua própria história. Uma decisão de cada vez. Lição 3. Transforme a dificuldade em motivação. A pressão que você sente hoje não é um castigo, é um chamado. A vida, quando parece esmagar, na verdade está te moldando. Parece exagero? Então pense, quando foi que você mais cresceu? Quando tudo estava tranquilo? Ou quando a dor apertou e você teve que se reinventar? No estoicismo, a dificuldade não é inimiga, ela é mestre. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Não é uma metáfora, é uma escolha. Você pode olhar para o problema e se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou pode mudar a pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Diante da dor, você tem duas opções: fugir ou transformar. Fugir é o caminho da maioria, transformar é o caminho dos fortes. Cada desafio carrega em si uma semente de força, que só brota quando você a enfrenta de frente. Não se trata de gostar do sofrimento, mas de usá-lo como combustível. Dor que não se transforma em sabedoria vira repetição. Mas quando você decide aprender, crescer, evoluir, o que te quebraria, te fortalece. A vida não pega leve, mas ela respeita quem escolhe não se curvar. Então, da próxima vez que sentir que tudo está desmoronando, faça uma escolha estoica. Use a dor como alavanca. Use a pressão como impulso, porque quanto mais forte a tempestade, maior a raiz que se forma por dentro. Lição 4. Cultive a calma de Marco Aurélio. Imagine estar no comando de um império em guerra. Decisões que afetam milhares de vidas. Traições, conflitos, perdas, o mundo desabando ao seu redor. E mesmo assim, manter a calma. Isso não é ficção. Foi exatamente o que Marco Aurélio viveu. E a sua maior arma não era o exército, era sua mente. Ele entendia que o verdadeiro inimigo não estava fora, estava dentro. Era o medo, a ansiedade, a impulsividade. E por isso treinava sua mente como um guerreiro treina o corpo. Meditava, refletia, escrevia. Ele escolhia a cada manhã ser dono de si, mesmo quando não podia controlar mais nada. Ele escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa é a essência do estoicismo. Você não controla o que acontece, mas pode sempre escolher como responder. E a resposta mais poderosa, quase sempre, é o silêncio firme de quem sabe o que está fazendo. Você talvez não comande um império, mas tem batalhas diárias. Pressões no trabalho, conflitos familiares, expectativas sufocantes. E se você quiser vencê-las, precisa fazer o mesmo que Marco Aurélio: parar, respirar, escolher a calma como sua arma. Não é ausência de dor, é presença de espírito. A calma verdadeira não foge da tempestade. Ela é o farol dentro dela. E essa força você já tem aí dentro. Só precisa aprender a acessá-la. Lição 5. Prepare sua mente antes da tempestade. Você já percebeu como as crises raramente avisam quando vão chegar? Um problema no trabalho, uma perda inesperada, um conflito que explode do nada. A maioria das pessoas vive como se tudo fosse durar para sempre e se desespera quando a vida muda de repente. Mas os estoicos faziam diferente. Eles se preparavam antes, antecipavam mentalmente os desafios, não por pessimismo, mas por sabedoria.
Essa prática se chama visualização negativa. Parece estranho? Então escute. Visualizar o pior não é se afundar no medo. É treinar a mente para não ser pega de surpresa. É pensar, e se tudo der errado, o que eu farei? E encontrar, ainda assim, um caminho. Isso não te enfraquece, te fortalece. Quando você se prepara internamente para os choques da vida, eles deixam de ser terremotos, viram testes. E testes se atravessam com clareza, não com pânico. Imagine enfrentar um dia difícil já tendo ensaiado as emoções que ele pode trazer. Você não será dominado, você estará pronto. A mente que se antecipa é a mente que resiste. A calma não nasce no meio da tempestade, ela nasce antes, na preparação. E quem prepara a mente atravessa o caos como quem já sabia que ele viria, mas escolheu mesmo assim permanecer inabalável. Lição 6. Respire e recupere o controle. Quando a pressão sobe, o corpo avisa. O coração dispara, a respiração encurta, a mente se embaralha. E antes que você perceba, já está falando o que não queria, decidindo sem pensar, se arrependendo antes mesmo de terminar. Mas existe uma pausa secreta entre o impulso e a ação. E essa pausa começa com a respiração. Não é só um truque, é fisiologia. Ao respirar fundo, pelo nariz, devagar, consciente, você envia um sinal ao seu cérebro. Está tudo bem, eu estou no controle. E esse simples ato tem o poder de te devolver o que parecia perdido, a clareza. Os estoicos sabiam disso antes da ciência provar. Respirar é reconectar-se com o presente, é sair da tempestade e voltar para o centro. É lembrar que você não precisa agir na velocidade da sua emoção. Imagine a cena, uma discussão intensa. Você sente a raiva subindo, a vontade de gritar, mas em vez de reagir, você respira. E nesse momento, você não se perde, você se encontra. Essa é a força invisível de quem respira com consciência. Não é passividade, é estratégia. É escolher responder com sabedoria, em vez de atacar com desespero. A próxima vez que sentir que vai perder o controle, pare, respire. E lembre-se, quem controla a respiração, começa a controlar a própria vida. Lição 7. Use o silêncio como arma. Em um mundo que grita, o silêncio é um superpoder. A maioria fala demais, reage demais, se expõe demais, mas o verdadeiro sábio não compete por volume. Ele escolhe o momento certo para agir, e muitas vezes esse momento começa no silêncio. O estoicismo nos ensina que o silêncio é a pausa entre o estímulo e a sabedoria. É onde nasce a resposta certa. Quando você silencia, você observa. Quando você observa, você entende. E quando entende, você age com precisão, não com impulso. Certa vez, Epicteto disse: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas não é só sobre ouvir o outro, é sobre ouvir a si mesmo. Porque no barulho do mundo, sua voz interna se perde. E é no silêncio que ela volta. Silenciar não é se omitir, é se posicionar de forma estratégica, é mostrar que você não é refém das emoções do momento, é dizer sem palavras: eu não reajo, eu escolho. Pense como um mestre de xadrez. Antes de mover a peça, ele observa o tabuleiro. O silêncio é essa pausa tática, é onde você analisa, reflete e decide com clareza. Na próxima vez em que tudo parecer te pressionar a responder na hora, não ceda, respire, silencie. Porque às vezes o gesto mais poderoso que você pode fazer é não fazer nada, até saber exatamente o que fazer. Lição 8. Seja calmo e decisivo ao mesmo tempo. Muita gente confunde calma com fraqueza. Acha que ser calmo é ser lento, indeciso, passivo. Mas a calma verdadeira é o que sustenta a decisão firme. Ela é o alicerce invisível de quem age com intenção. Imagine alguém em meio ao caos. Enquanto todos correm, gritam, se perdem, essa pessoa respira, observa e age com precisão.
Isso não é lentidão. É inteligência emocional em sua forma mais afiada. A calma te dá espaço para ver o que os apressados ignoram, e a decisão que nasce dessa clareza é quase sempre a mais eficaz. Ser calmo é manter a mente limpa. Ser decisivo é mover-se com convicção. Os dois juntos formam uma força imparável. Sêneca dizia: a pressa é inimiga da perfeição. E a perfeição de uma decisão está em fazê-la com consciência, não com urgência. Na próxima vez que a vida te pressionar para responder rápido, pense: estou agindo com calma ou apenas reagindo com medo? Estou decidindo com clareza ou sendo empurrado pelo momento? Seja como um arqueiro que respira antes de soltar a flecha. A firmeza está na tranquilidade. A decisão certeira nasce do silêncio interno. Você não precisa escolher entre ser calmo ou ser forte. A verdadeira força é ser ambos, ao mesmo tempo. Você acabou de atravessar 8 lições. Não foram conselhos vazios. Foram armas mentais, extraídas da filosofia mais firme que o mundo já conheceu. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Porque saber não é suficiente. Você precisa praticar, precisa transformar cada respiração, cada pausa, cada silêncio numa escolha consciente. Uma escolha por dominar, não os outros, não o mundo, mas a si mesmo. Os estoicos não buscavam controle total sobre a vida. Buscavam apenas uma coisa: ser senhores de si, mesmo quando o mundo desabava. E é isso que você aprendeu aqui. A manter a postura, a respirar sob pressão, a transformar dor em força, a agir com clareza, a cultivar a calma, a decidir com propósito, a silenciar para observar, a se preparar antes que a tempestade chegue. Agora é com você. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, escreva aí nos comentários. Serei calmo e racional. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer parte desta comunidade que transforma conhecimento em força real. Clique no sino, continue sua jornada com os próximos vídeos. E lembre-se, a mente pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. A escolha é sua.